Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Depois de 4 meses, o comércio registrou a primeira alta do ano em maio, de acordo com dados da Serasa Experian. Caixa Econômica volta atrás e suspende a cobrança do PIX de empresas. Medida foi tomada a pedido do presidente Lula. Frente Parlamentar do Empreendedorismo pede ao governo mais tempo para analisar a reforma tributária. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A atividade do comércio teve a primeira alta do ano em maio. Segundo o indicador da Serasa Experian, as vendas do varejo físico brasileiro cresceram 0,5% após 4 quedas seguidas. O maior avanço foi do setor de tecidos, vestuários, calçados e acessórios, com alta de 2,9%. Os segmentos de veículos, motos e peças e combustíveis e lubrificantes também puxaram um aumento. Esse indicador é construído exclusivamente pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6 mil estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo se reuniu com o governo e pediu mais tempo para analisar a reforma tributária, que está prestes a ser votada no Congresso Nacional. Os empresários estão preocupados com os efeitos que as mudanças possam provocar no setor de serviços. A reportagem é de André Lage. Antes da chegada do ministro da Casa Civil, Rui Costa, os deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e empresários já o aguardavam. Um dos temas debatidos entre eles foi a reforma tributária, que deve ser votada agora em julho na Câmara dos Deputados. Para o presidente em exercício da FPE, é preciso mais tempo para analisar o texto, que deve ser apresentado pelo relator ainda essa semana. Nós estamos com uma preocupação muito grande, principalmente no setor de serviço e comércio, que talvez sejam mais impactados. Por isso que nós defendemos, junto com a reforma tributária, a desoneração completa da folha de pagamento. Porque os setores que são mais atingidos de forma negativa na reforma tributária são os mais beneficiados numa desoneração da folha. Então, eu acho que uma coisa compensaria a outra e nós ajudaríamos o governo a passar por esse momento de uma possível desconfiança do setor, principalmente de comércio e serviço, que mais emprega nesse país, que não possa passar por um momento difícil. Eu acho que a desoneração da folha, junto com a reforma trabalhista, a reforma tributária, seria uma grande saída para o governo. Durante o encontro, o chefe da Casa Civil falou sobre a meta do governo de reduzir o número de devedores de 75 milhões hoje para 40 milhões. Outra meta é conseguir a redução da taxa Selic para aumentar o poder de compra das famílias. Acabei de estar reunido com a comissão, com vários empresários. Eu perguntaria qual é o setor empresarial desse país, qual é o empresário desse país, seja ele da agricultura, da indústria, do comércio, pequeno, médio ou grande, que não espera a queda da taxa de juros. Até porque eu afirmei aqui, quero reafirmar para vocês, o juro não está estável em 13,75. Os meses seguidos esse ano, o Banco Central aumentou a taxa de juro real todo mês. Por que aumentou a taxa de juro? Porque a inflação está em queda. Taxa de juro real é descontado a inflação. Se tinha a inflação de 8 e a inflação hoje está de 5, significa que o Banco Central, ao manter a taxa nominal, ele aumentou a taxa real de juros. Que se já era, no início do ano, a maior taxa de juro real do planeta, hoje é um número que nenhuma pessoa racional consegue entender como manter uma taxa de juros nesse patamar quando a inflação do presente já está com números em queda e a inflação projetada para o futuro também está em queda. Pessoas físicas terão um prazo maior para comprar carros com desconto. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ampliou por 15 dias a exclusividade do programa para essa categoria. A compra de ônibus e caminhões com subsídio por empresas começou a valer hoje. A lista completa das atualizações do programa você encontra no site do Ministério.
Empresários, influenciadores e grandes nomes do ecossistema de inovação estão reunidos no Inova Summit Brasília. Vejam na reportagem de Márcio Fontenelle. Uma das maiores conferências brasileiras e latino-americanas de inovação, conhecimento, empreendedorismo, tecnologia, networking e, acima de tudo, oportunidades de negócios. Prazer, esse é o Inova Summit. O Centro de Convenções em Brasília, um espaço de 54 mil metros quadrados, foi o local escolhido para que empresários de peso, como Thiago Negro, Camila Farani e Flávio Augusto, debatam temas relacionados à tecnologia empresarial e crescimento pessoal. A gente sempre viu em outros grandes centros do Brasil, São Paulo, Rio, Florianópolis, Belo Horizonte, os grandes eventos acontecerem. E aí quando você queria ir a grandes eventos como esses, com grandes palestrantes, com grandes experiências, com feiras incríveis como as que a gente tem aqui, você tinha que ir para algum desses lugares, gastar com passagem, comprar ingressos caríssimos. Então a ideia foi a gente democratizar isso, a gente quis dar acesso ao pessoal de Brasília, porque aqui a gente está no polo logístico do país, a gente tem uma rede hoteleira incrível, um polo gastronômico incrível também, a gente tem um capital intelectual, um capital empreendedor muito rico aqui, então a gente acreditou que Brasília precisava e merecia um projeto como esse. Uma das novidades dessa edição é a realização de rodadas de negócio, em um espaço especialmente preparado para a reunião de empreendedores, diretores e investidores, com empresários e representantes internacionais. Outro destaque é a Arena. Nessa edição, ela deverá gerar ainda mais negócios e novos projetos, com mais de 50 estandes de startups de desenvolvedores, juntamente com produtores e investidores. Além disso, o Inova Summit Brasília conta com espaço como esse, chamado de Arena Inovação. Produtos, serviços e tecnologia, com o objetivo de atrair novos parceiros e, é claro, conseguir mais investimentos. A MetaMaker é um exemplo. A startup de educação voltada para robótica e tecnologia aposta na exposição para fechar bons negócios. O evento é atrair mais pessoas entusiastas aqui com o mundo do aprender fazendo. Então é mostrar um pouco do objetivo da nossa empresa, que é despertar uma nova geração de inovadores. Então trazer um pouco mais das famílias, dos pais, diretores de escola para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E quando se trata de inovação, o Sebrae não fica de fora. Aqui, os óculos virtuais, montados em um estande da instituição, dão uma prévia de um evento especial para empreendedores, programado para outubro. Principalmente disseminar a cultura da inovação nesse primeiro momento. É traduzir ao nosso público, as questões relacionadas à inovação. Então, inovação de produto, inovação de processos, inovação de marketing, até mesmo em aspectos organizacionais. Dentro disso tudo, o Sebrae Inova Digital, que acontecerá agora no mês de outubro, ele trabalha em 3 pilares, que é o empreendedorismo, a cultura da inovação e principalmente o marketing digital para ajudar os pequenos negócios a conquistarem mais mercado. Hoje nós estamos aqui no evento com a parceria, estamos com estandes, estamos de uma forma de parceria em todas as ações do evento, mas a gente tem muitas trilhas de capacitação para esses empreendedores, tanto como mentoria, quanto com vários tipos de atendimento que a gente pode fazer nessa empresa, seja com consultoria, seja fazendo diagnóstico do negócio. Então, o Sebrae é um parceiro para esse empreendedor, para desenvolver seu negócio, para fortalecer seu negócio. É uma representação de que Brasília também é a cidade da inovação. É conhecer que o brasiliense tem esse espírito de inovador desde cedo e que a gente está fomentando essa cultura nas crianças aqui na cidade. Bom, e o Inova Summit Brasília vai até amanhã. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site que aparece aqui na sua tela. Mas é preciso correr, porque as vagas para conhecer esse mundo são limitadas. Vamos conferir agora a agenda de feiras e eventos. São Paulo recebe a 33ª edição do Febrabantec, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Será entre 27 e 29 de junho, no Transamérica Expo Center.
Também na capital paulista tem a Fispal Tecnologia, voltada para as indústrias de alimentos e bebidas, entre 27 e 30 no São Paulo Expo. E para os interessados em franquias, a Franchising Expo será realizada de 28 de junho a 1º de julho no Expo Center Norte. E o Sebrae lançou um comitê ESG. A intenção é que o Conselho promova e incentive os pequenos negócios em medidas que valorizem práticas inclusivas, éticas e ambientalmente sustentáveis, gerando valores para os negócios e para a sociedade. O lançamento do comitê foi hoje na sede do Sebrae Nacional, aqui em Brasília. A cerimônia foi marcada pela presença de representantes do governo federal e da ONU Brasil. Vamos para um rápido intervalo. Outras iniciativas para incentivar medidas sustentáveis em empresas de todos os tamanhos, das pequenas às grandes. É o que a gente vai ver já já. Onze e 43 agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta aí ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Sebrae São Paulo lançou uma calculadora de emissão de carbono para pequenas empresas. A ferramenta faz uma estimativa de emissão de gases de efeito estufa da empresa de acordo com a categoria, como gases refrigerantes, combustão, móvel e resíduos sólidos. Depois, direciona para soluções. E aí, além de reduzir custos, o uso da calculadora possibilita conquistar mercados que exijam selos ambientais e valorizem políticas institucionais ligadas ao processo de carbono. O acesso é gratuito e, para usar a ferramenta, o empreendedor precisa preencher informações sobre o porte da empresa, o setor de atuação e responder perguntas como a quantidade de veículos próprios, aparelhos de ar-condicionado, consumo de água e eletricidade. A Confederação Nacional da Indústria apresentou ao governo uma proposta para a regulação de comércio de emissões de carbono no Brasil. O repórter Felipe Barcelos acompanhou os debates e tem as informações. O governo federal e o setor industrial deram mais um passo rumo à implementação do Sistema Regulado de Comércio de Emissões de Carbono no Brasil. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentou em um evento realizado na sede da entidade em Brasília um novo modelo para o mercado regulado de carbono. A indústria, que sempre foi uma aliada do país na busca de soluções para os desafios da sustentabilidade, tem um papel fundamental na consolidação de uma economia de baixo carbono que seja, ao mesmo tempo, dinâmica e inovadora. Por isso, a CNI defende a implantação do mercado regulado de carbono no Brasil. O mecanismo, que atribui valor às emissões de gases de efeito estufa, vem sendo adotado pelos países desenvolvidos para avançar na descarbonização da produção. A proposta da indústria para o sistema de comércios de emissões é detalhada numa estrutura de governança que contém 3 eixos. A gente vai falar de governança e daí a necessidade do setor industrial, que é o ente que vai ser regulado num primeiro momento em termos de implementação do mercado de carbono, participe das decisões estratégicas, participe das discussões e possa aí, de certa forma, contribuir para que esse mercado funcione de forma estruturada, de forma clara e com segurança jurídica. O segundo ponto é a metodologia, chamada monitoramento, relato e verificação, que precisa ser trabalhada, de forma paralela com o andamento da legislação. Ou seja, precisamos ter condição de comparar empresa com empresa, blocos de setores com blocos de setores, ou seja, que a gente tenha aí uma harmonização dessa metodologia quando a gente fala de contexto geral. E o último ponto é o mercado de permissões, compondo aí com os offsets ou créditos de carbono, para que a gente possa estabelecer o melhor ambiente de negociação, tanto das permissões quanto dos offsets.
A proposta apresentada pela CNI foi elaborada por um grupo de trabalho sobre mercado de carbono, que ouviu nos últimos anos diversos segmentos industriais, com análises de mercado em todo o mundo. Segundo estimativas do setor, a proposta pode movimentar mais de 120 bilhões de reais em receitas ao Brasil até 2030, além de gerar o crescimento do PIB do país e reduzir o desemprego. Durante o evento, a Confederação Nacional da Indústria aproveitou a oportunidade para dizer ao governo federal que é fundamental que exista um alto nível de governança para planejar e implementar um sistema adaptado ao contexto nacional. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi quem recebeu da CNI as propostas sobre o tema. O Brasil pode ter um ganho de 5% do PIB com o mercado regulado de carbono. O projeto de lei para criar um mercado regulado de carbono no país, elaborado pelo governo, está neste momento nas mãos da área jurídica da Esplanada dos Ministérios, que analisa a minuta da proposta. Atualmente, outros 3 projetos sobre o mesmo tema tramitam no Congresso Nacional. Segundo a pasta, o núcleo político do governo decidirá se encaminha um projeto de lei para o Congresso ou se atuará junto às relatorias de propostas que já tramitam no Legislativo para que as posições do governo sejam incorporadas ao texto em negociação pelos parlamentares. Itens populares na mesa dos brasileiros, a cenoura e o mamão, ficaram mais baratos nas principais centrais de abastecimento do país em maio. Os produtos tiveram quedas significativas, com reduções médias de 21% e 17%, respectivamente. Outra hortaliça que ficou mais em conta foi a batata. O preço baixou cerca de 8%. A cebola manteve os preços estáveis e os dados são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança do PIX das empresas. A ordem partiu do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está em viagem pela Itália. O início da cobrança havia sido anunciado na segunda-feira pelo banco e começaria a valer no dia 19 de julho. O anúncio da suspensão foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Foi pedido que suspendesse temporariamente até o presidente estar de volta semana que vem, para que isso seja avaliado com o presidente. Eu falei com a presidente da Caixa, ela me disse que todos os bancos, a informação que ela me passou, todos os bancos, sem exceção, segundo ela, já cobram essa taxa de empresas, de pessoa jurídica. E o único banco, segundo ela, que não cobrava era a Caixa por questão técnica lá de tecnologia. E que, resolvida a questão de tecnologia, ela não esperava que tivesse esse alcance e essa repercussão, a definição da Caixa em acompanhar, segundo ela, todos os outros bancos. Mas eu disse, olha, a Caixa tem uma popularidade que nenhum outro banco tem no Brasil, então vamos aguardar o retorno do presidente para a gente avaliar essa medida, em que prazo tomar, em que condições tomar, e isso será reavaliado. A Caixa não realiza a cobrança de tarifa PIX de microempreendedores individuais e de beneficiários de programas sociais. O número de microempreendedores individuais estrangeiros no Brasil cresceu 73% de 2019 para cá. Hoje são mais de 74 mil e correspondem a 5,7% do total de imigrantes do país. 1 a cada 4 trabalham com comércio ou fabricação de roupas. A área da beleza também está entre as mais procuradas, com um universo de 6% de estrangeiros, seguida pela atividade de ensino, com 5%, alimentação e bebida, com 4%. Entre as 10 nacionalidades que mais têm estrangeiros empreendedores no Brasil, 7 são da América Latina. Juntos, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Argentina, Uruguai, Peru e Uruguai concentram 56% dos MEI estrangeiros. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo SEBRAE, com base em dados da Receita Federal. A indústria da música brasileira cresceu 15% em 2022. As gravadoras e outros negócios do setor buscam oportunidades em gêneros como o funk, que, para além do movimento social, é um mercado aquecido e uma oportunidade de gerar renda. Veja na reportagem.
Quando a gente presta atenção no crescimento da música brasileira, não tem como deixar de fora a importância do funk nessa história. Um gênero que sim, pode sofrer o seu preconceito por falar de sexo e despertar sensualidade, mas que já se trata de um movimento social, dando voz aos silenciados e tirando muitos jovens do crime. Causas que impulsionaram o crescimento da Feira da Música GR6, a maior produtora de funk do país. Eu mesmo, quando mais novo, quando eu escutava músicas que eu me identificava, me trazia uma autoestima. A música tem muito esse poder de trazer autoestima para as pessoas, para os jovens que não têm, às vezes, uma perspectiva de vida melhor. E, mano, transforma realmente. E tem vários moleques aí da atualidade, a rapaziada tá enorme aí, tá crescendo com o funk, mano, crescendo com o trap, trazendo, tipo, a elite, né, mano? Trazendo a elite, atraindo grifes. Pô, a caminhada da rapaziada mostra. Atualmente, o Brasil tem a 9ª maior indústria de música do mundo, subindo 2 posições de acordo com a IFPI, entidade responsável pelos dados da indústria fonográfica do mundo. E se a indústria subiu como um todo, os empresários dela, claro, vão juntos, como é o caso do Rodrigo GR6, fundador e CEO da empresa. Na realidade, a importância já vem até de mim mesmo, né? Que saí da comunidade, né, para mudar vidas, né, de artistas com a música urbana. Você pegar artistas que vendiam droga, artistas que faziam coisa errada, e hoje são popstar, né? E mudando a vida dos nossos próprios artistas, né, através da música urbana, através do funk, do trap e do rap. Essa produtora de funk aqui em São Paulo, por exemplo, já ultrapassou a marca de 15 bilhões de visualizações no YouTube. E para a gente entender o crescimento dessa produtora, precisamos levar em conta também o crescimento da indústria brasileira de música como um todo. De acordo com o relatório da ProMúsica, entidade responsável pelas grandes gravadoras e produtoras do país, em 2022, o setor arrecadou mais de 2,5 bilhões de reais. Estamos falando de um aumento de mais de 15% na comparação com o ano anterior, ou seja, 2021, e um aumento que foi muito impulsionado pelo streaming, que corresponde a mais de 86% desse número. Deu onda, eu fiquei sabendo disso depois de uma entrevista. Os caras falaram, pô, como você se sente sendo um artista que foi top 1 do mundo no Spotify? Eu nem sabia, pô. Já tinha passado 2 anos que eu tava milhão, feito torneio mundial. E aí a música foi top 1 do mundo. Imagina se Deu Onda é top 1 do mundo hoje. Tá louca, tá bem melhor, né? Tá com muito bom, porque hoje o mundo tá girando pra isso. A internet ajuda muito, porque os moleques podem aprender a produzir, virar DJ, e vai da imaginação de cada um. Então, a galera vai se reinventando, se renovando. E claro, se tem mais gente consumindo funk, tem mais gente precisando dos equipamentos que essa empresa vende, por exemplo. Desde equipamentos, fones de ouvido profissional, monitor de referência, interfaces de áudio e mais do que isso, a gente oferece toda a estrutura para você desenvolver um estúdio. Então, se você sonha ter um home studio ou se você quer ter apenas um estúdio profissional de grandes proporções, a gente consegue ajudar você desde o começo do desenvolvimento até a entrega do produto final. O funk hoje, a música urbana, ela está causando um grande fenômeno no mercado musical, né? Porque o que acontece? Esse crescente número de fãs, de pessoas que estão consumindo música urbana, estão se profissionalizando cada vez mais. E conforme elas se profissionalizam, eles estão estimulando a utilizar os nossos produtos. O pessoal começou a querer ter o seu home studio porque não podia sair para fora, né? E com isso a gente conseguiu se expandir de uma certa forma. E hoje, com a música urbana, a gente achou que depois da pandemia a gente ia cair as vendas. Graças à música urbana a gente conseguiu ter um grande alavancamento no faturamento da empresa. Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília. Se acompanha na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.